Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmão e irmã. Deus abençoe nosso dia, que seja um dia maravilhoso. Ontem eu tentei dormir um pouquinho mais cedo, né, para ver se eu acordo mais cedo hoje, mas a gente vai se acostumando a acordar aquele horário, mas eu vou desacostumar e me acostumar a acordar mais cedo, em nome de Jesus. Porque parece que o dia rende mais. E realmente rende mais, né? Quando a gente acorda mais cedo. Mas pra gente acordar cedo, a gente tem que dormir cedo também, né? Porque senão a gente não vai descansar. E aí, nós vamos dar continuidade ao livro de Atos. E hoje é o capítulo 22. Deus vai abençoar a nossa leitura, né, em nome de Jesus. Eu tô tentando também atualizar, colocar em dias o YouTube para mim compartilhar aqui no grupo o áudio editadozinho com a músicazinha de fundo, né? Mas Deus vai prover, né? O tempo, a pessoa, né? Que vai ajudar, em nome de Jesus. Mas até lá, vamos seguindo com os nossos áudios aqui no grupo. Alguma dúvida, sugestão, fique à vontade para participar, amém? Então vamos lá. Atos 22 diz assim: é Paulo falando, né? Ontem ele disse assim: fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Então ele vai dizer agora o que é que ele. Então a gente vai ler o que foi que ele disse, né? Aí disse assim, Paulo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Vocês lembram de Gamaliel? Né, quando os fariseus estavam lá, os judeus, querendo afrontar os cristãos, a Gamaliel disse assim: não precisa fazer isso, porque se for daquele povo que de vez em quando se levanta, né, as rebeliões, não vai dar certo, não vai prosperar, eles não vão continuar. Mas se for de Deus, né? Então Gamaliel meio que defendeu eles, né? Os apóstolos, discípulos. E aí Paulo, ele foi discipulado por Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um fariseu, né, da alta, muito sábio, e ele foi que instruiu Paulo. Continuando. E aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, esse caminho com C maiúsculo, o caminho que está se referindo a Jesus. Então ele perseguiu este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados ou presos, né, para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, Paulo estava perseguindo o povo de Deus, mas o Senhor disse que ele estava perseguindo a ele, né? Porque quando uma pessoa persegue um cristão, aquela luta não é contra nós, né? É contra o próprio Deus. Porque nós somos aqui, em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, se tiver uma embaixada do Brasil em outro país, né? Então, se essas pessoas começarem a perseguir aqueles embaixadores, aquela afronta, aquela violência não vai ser simplesmente contra aquelas pessoas, né? Mas vai ser uma ofensa àquele país, porque eles estão lá representando aquele país, aquela nação, né? Então nós somos representantes da nação do reino de Deus. Então quando vem uma pessoa mexer com a gente, ele não está só mexendo com a gente, ele está mexendo com o rei também daquela nação, né? Que é o nosso Deus poderoso. Então continuando aqui. E versículo 9: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquele lugar, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam,
veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, seu testemunho, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Isso lá era meio violento, viu? Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então a gente vê aqui mais uma vez, né, como que as pessoas do mesmo país se tratavam, né? Porque assim, Roma era como se fosse a potência da época. Hoje, até então, Estados Unidos, mas daqui a uns poucos anos não vai ser mais, pelo que está acontecendo na economia, né? Então, naquela época, Roma que era a potência econômica, né, da época. E aí, através das guerras, né, naquela época era guerra mesmo física. Hoje em dia é outro tipo de guerra, né? Guerra biológica, guerra econômica, enfim. Né? Naquela época, os países, né, os reis, eles lutavam entre si. E aí quem ganhasse, aí dominava aquela nação, aquele país, aquela região. E aí Roma estava acontecendo isso, né? Tava fazendo isso e aí dominou também Israel. E Israel estava sob domínio de Roma e aí tinha que pagar imposto, eles tinham toda essa raiva toda, né? De pagar imposto, era até aos... Esqueci agora o nome das pessoas, mas se você se lembrar aí, diga aí. É o nome das pessoas, se não me engano, era publicano. Era a mesma função de Mateus, que era cobrador de imposto, né? Então eles tinham maior raiva dessas pessoas, né? Porque eram representantes de Roma também e que tiravam o dinheiro, né, para eles, para outra nação. Mas quando era o próprio romano, né, ele era tratado de uma maneira melhor, né, porque ele era um cidadão daquela nação. Então não deveria ser tratado como aqueles povos, aquelas pessoas que estavam sendo dominados. E aí Paulo, ele era judeu e era também romano, né, de nascimento. E aí eles ficaram um pouco temerosos em ficar tratando Paulo daquela forma, porque eles poderiam, né, ser chamados a atenção ou até coisa pior, né, porque o pessoal era meio violento, né, a gente percebe aí que o pessoal era meio violento naquela época. Eles passavam o corretivo, né, bem violento mesmo. Aí eles ficaram temerosos, né, porque ele também era cidadão de Roma. E sendo cidadão de Roma, ele não deveria ser tratado, né, tão mal como os outros, né, das outras nações. E assim também, né, é conosco, não penso conosco também.
quando o inimigo ele sabe, né, que nós somos filhos de Deus, nós somos a nação, né, da Nova Jerusalém. Ele também tem mais cuidado, embora ele sinta mais raiva, né, mas ele só faz aquilo que Deus permite, só faz aquilo que Deus deixa ele fazer. Então ele tem mais cuidado. Muitos dele, né, não podem tocar, a não ser pela permissão de Deus. Então, se você, né, entregou a sua vida para Jesus, se você se sente, né, cidadão do reino de Deus, saiba que o inimigo ele não tem poder, né, de tocar na sua vida, a não ser que haja um propósito do céu de Deus para que isso aconteça. Então saiba disso, descanse nisso, né? Se tem algo acontecendo na sua vida que tem te incomodado, que tem te perseguido, e você é um cidadão do céu, né? Cidadão do reino de Deus, saiba que Deus está permitindo isso porque há um propósito, né? Há um aprendizado, né? Há algo para você aprender através disso. Tem algo, né, na minha vida que acontece que o Senhor está me ensinando a ficar mais em silêncio. Às vezes as pessoas se levantam contra nós, dizendo coisas contra nós, né, calúnias, coisas assim, e às vezes a gente entristece e até mesmo acredita naquilo que a pessoa está dizendo. Mas não, né, nós temos que ter a convicção da nossa identidade, de quem nós somos, e saber que quando essas pessoas se levantam, dizendo coisas negativas sobre nós ou contra nós, né, você vê com os olhos espirituais da fé que aquilo ali é a pessoa que está sendo instigada pelo inimigo a falar aquelas coisas para nos provocar, né? Então, às vezes a gente quer se defender, né? E é pior porque a gente acaba se rebaixando aquele nível. Então, o Senhor está me ensinando muito a estar em silêncio e não fazer o gosto do inimigo, que é revidar, né? Então, muitas vezes, a gente ficando calado, parece até que a gente está sendo fraco, né? E não está se defendendo. Mas, na verdade, está sendo muito forte. A gente não está se rebaixando a que o inimigo está tentando fazer com a nossa vida, que é tirar nossa paz, né? Quer nos desestimular, quer nos abalar. Então, a gente tem que se colocar, saber que nós somos cidadãos do reino de Deus e saber, né, nos colocar, né, nessa situação, né, nos colocar não nos rebaixando ao nível, né, da afronta, né, mas não saindo da nossa posição de filhos e filhas de Deus. Amém? Então a gente lê um pouquinho, né, do discurso de Paulo, mas o Espírito Santo me levou a falar sobre a cidadania, né, nossa cidadania no reino de Deus. Então essa foi a leitura de hoje. Agradeço muito ao Senhor por ter dado essa palavra a mim e a você que está escutando, e que a gente venha, né, continuar nossa caminhada sendo cidadãos do reino de Deus, tendo essa certeza que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus, e o nosso rei, né, que é Deus, ele é por nós. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.